Você não deve aprender eletrônica sem ter isso em mãos. Exatamente. E detalhe, se você ainda não tem, você pode providenciar esse recurso de graça, gratuitamente, para turbinar hoje os seus aprendizados no mundo da eletrônica com esse recurso que eu vou falar aqui para você. Tá curioso? Já deixa a hashtag Estou Curioso aqui no campo de comentários, crava o dedo no like e vamos para cima. Gente, o que você deve usar para aprender eletrônica e não pode aprender eletrônica sem é uma placa eletrônica de sucata. Exatamente, a famosa sucata eletrônica. Placa queimada, placa com defeito, etc, tá? Mas por que isso, professor Rodolfo? Porque, olha só, ponto número 1, muito importante, tá? Quando você aprende eletrônica, você quer aprender eletrônica para você conquistar algo no seu dia a dia. Ou você quer fazer uma renda extra, ou você quer abrir uma assistência técnica, ou você quer arrumar um equipamento que você tem na sua casa e o equipamento está parado e precisa de conserto, tá bom? Ou você aprende por hobby mesmo, porque você ama eletrônica, tá? Só que quando você quer aprender sobre uma área e você não tem nem ideia do que tem numa placa eletrônica daquele nicho, você vai ficar perdido. O que eu vou aprender? O que eu tenho que aprender? Quais componentes eu tenho que aprender primeiro? Qual componente que geralmente dá mais defeito, tá? Então o primeiro passo, gente, é você saber a área que você mais ama eletrônica. Para você então buscar uma placa de sucata dessa área, tá? Anota aqui para mim no campo de comentários qual é a área que você mais curte no mundo eletrônico, que você já trabalha, que você quer ganhar dinheiro, fazer uma renda extra, já para eu conhecer mais sobre você também aqui no campo de comentários, tá? Bom, já que você já sabe agora a área, então MacBook, notebook, iPhone, smartphone, monitor, PC, eletrodoméstico, seja a área que for, tá? O passo número 2 é você buscar uma placa de sucata dessa área. E onde que você busca placas eletrônicas de sucata? Você vai achar placa de sucata em ferro velho, tem equipamento quebrado, equipamento lá que está condenado, e você vai lá, ou você vai conseguir gratuitamente ou vai comprar baratinho, tá? Um outro lugar que você também pode conseguir placas eletrônicas de sucata são em assistências técnicas que muitas das vezes nem reparam placas, apenas trocam placas. Então se você quer placas eletrônicas de Smart TV, procure aí na sua cidade. Onde que tem aqui uma assistência técnica de Smart TV, LG, Samsung, etc. Você vai lá e conversa lá, eu gostaria de saber se você tem alguma placa que você vai jogar fora, a placa está condenada aí para eu aprender eletrônica. Com certeza a chance de você conseguir é muito grande, porque muita gente joga fora isso com frequência, tá bom? Um outro lugar que você pode conseguir placas eletrônicas de sucata é você ir na internet e você pode comprar placas com defeito baratinho. Então tem muitas placas aí de Smart TV, de notebook, que você consegue, eu já paguei R$20, R$30, R$50, tá? E muitas das vezes essas placas você pode comprar por esse valor, arrumar e vender elas de volta à vida, fazer um lucrinho, colocando ela no seu bolso, tá? Bom, agora que você já sabe então como buscar a placa de sucata, nicho número 1, né? Parte número 1 definiu o nicho, parte número 2 buscou a sua placa de sucata, parte número 3, muito importante, tá bom? Com a placa de sucata, gente, você consegue saber exatamente o que tipo de componente que você vai ter que aprender para que você possa então sair do zero e começar já a navegar pelas placas com muito mais confiança, com muito mais segurança, sabendo o que você vai medir, saber o nível de funcionamento que vai ter que ter naquele bloco da placa eletrônica, tá? Então, por exemplo, aqui, essa aqui é uma placa eletrônica de Smart TV. Ela é uma placa que tem a parte da fonte junto com a parte lógica, tudo junto. Parte principal, tudo junto, tá? Então, você pegou uma placa de sucata dessa daqui, você já vai olhar, eu tenho que aprender aqui, eu tenho que aprender diodo, eu tenho que aprender resistor, eu tenho que aprender indutor, tenho que aprender optocoplador, tenho que aprender sobre capacitor, tenho que aprender sobre regulador de tensão, tenho que aprender sobre filtros de EMI, sobre varistor, sobre termistor, sobre capacitor X, capacitor Y, sobre circuitos integrados. Você vai pegar o código e vai buscar o funcionamento dele no datasheet, tá? E além disso, né, que essa primeira parte, inclusive a gente ensina lá na metodologia I2+, do nosso treinamento curso de eletrônica fácil, tem a outra parte, né, o passo número 4, que depois que você começa a identificar os componentes na placa eletrônica, você vai começar a identificar as interligações. Então, olha que interessante, aqui na entrada de energia tem um fusível, o fusível está ligado aqui
por exemplo, num conjunto de filtro, depois tem aqui um termistor, depois um varistor, e depois tem um conjunto de diodos, depois capacitor. Você vai identificando as interligações, né? Por isso que é I2 demais. Você, no primeiro I, identifica os componentes da placa, no outro I você identifica as interligações. E identificando as interligações na sua placa de sucata, o que você vai conseguir? Saber como os componentes estão interligados e como que o fluxo da corrente vai circular na placa eletrônica, e aí você já vai saber quem vem depois de quem ali, e pesquisando e aprendendo e crescendo no mundo da eletrônica, você vai saber, opa, esse componente que retifica, transforma alternado em contínuo, esse aqui vai estabilizar a tensão, esse aqui vai fazer um chaveamento, esse daqui vai transformar a tensão lá, o transformador Chopper, tá bom? Então, com a identificação das interligações, você vai saber exatamente o que tem de circuito eletrônico na placa, os componentes que estão em cada bloco, e vai saber então a sua real função para que a placa funcione muito bem. Ou, se a placa não está funcionando, exatamente que ele pode ser um dos culpados pelo mau funcionamento. Então, I1, identificar componentes, e 2, identificar interligações. O ponto número 5, muito importante das placas eletrônicas de sucata, é que você consegue também, gente, treinar soldagem eletrônica nela. Então, você quer aprender, quer evoluir, quer crescer, quer fazer testes de como soldar e dessoldar muito bem na placa eletrônica de sucata, você consegue pegar ela e com pressão zero, você não está treinando na placa eletrônica do seu cliente, está treinando na placa que definitivamente já não estava funcionando, e que você, com os seus testes de soldagem eletrônica, se porventura você errar, tá tudo bem, a placa eletrônica já estava sem funcionamento, mas o mais importante é que você pode soldar e dessoldar 10, 20, 30 vezes sem problema algum, até achar a melhor estratégia que se adapta no seu dia a dia e com os recursos que você tem em mãos. Com o ferro de solda com a ponta do tipo faca, ponta agulha, ponta fenda, ponta cônica, ponta chanfrada, tá? Na temperatura A, B e C, com o fluxo de solda A, B e C também, fluxo no clean, resinoso, pastoso, etc, tá? Então a placa de sucata oferece a possibilidade de você também treinar soldagem e dessoldagem com pressão zero e adquirir muitas habilidades de forma sensacional. O ponto número 6, gente, é que placas eletrônicas de sucata, quando a gente fala de reparos eletrônicos, ela traz para você a possibilidade de colocar componentes originais sem risco de falsificação de uma placa para outra. Professor, dá um exemplo para mim. Por exemplo, tem essa placa eletrônica aqui, que está com defeito, e eu tenho uma outra placa que também está com defeito. E aí eu consigo tirar um componente daqui e colocar que está bom, e coloco lá na outra placa que está com defeito, e aqui eu tenho 100% de certeza que eu não vou ter problemas com componentes pirateados e falsificados. Exatamente. Por quê? Porque uma das coisas que dá muita dor de cabeça hoje para a maioria dos técnicos é a falsificação de componentes eletrônicos. Componentes eletrônicos que muitas vezes você traz de fornecedores que você não tem como saber se é 100% confiável. E aí muitas das vezes você compra, inclusive em diversos sites, traz da China, enfim, e aí a hora que você vai colocar na sua placa ele acaba não funcionando, tá? Tem um desvio de curva, né? E aí, infelizmente, aquela placa que era para ser reparada acaba ficando ali de lado porque não tem componentes, né, para você fazer substituição, componentes confiáveis. E quando você tem a placa de sucata, você tira dela que tem componente original e coloca lá na outra, de duas você faz uma e tá tudo bem. E aquela placa de sucata que está ali pode servir para trazer mais componentes dela para outras que vão aparecer no seu dia a dia, e aí então você consegue reparar as placas com confiança sem correr o risco de pirataria de componentes eletrônicos e componentes falsificados. Já aconteceu com você usar componentes eletrônicos falsificados? Nota aqui para mim no campo de comentários. Tudo isso aqui está aqui no Eletrônica Fácil, no nosso curso de Eletrônica Fácil também, e no nosso e-book que você pode baixar gratuitamente clicando no link aqui da descrição do vídeo. Vai lá no cursoseletronicafácil.com.br, vai baixar o nosso livro gratuito de mais de 270 páginas e aprender eletrônica do zero com uma faixa preta conosco. Se fizer sentido para você fazer um treinamento para você aprender eletrônica e ser uma faixa preta na área, o link também está na descrição do vídeo. Vamos que vamos, vamos para cima, anota eu cheguei aqui no campo de comentários. Se você chegou até esse ponto, você já tem placa de sucata aí? Comenta, eu tenho. Se você ainda não tem, fala para mim qual é a placa de sucata que você vai buscar para ser faixa preta em eletrônica. Valeu, tamo junto, fique com Deus e vamos para cima. Até mais!